Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da série A Bíblia Me Tornou Católica. Eu sou o professor Eduardo Faria, este é o canal Catolicismo Blindado e hoje nós vamos entrevistar a Carla Monteiro. Muito bem, a Carla Monteiro. A Carla Monteiro, gente, ela é de Vitória, no Espírito Santo, na verdade, Serra, né, ali do ladinho de Vitória, no Espírito Santo. Ela é jornalista e teóloga, foi da Igreja Metodista durante 18 anos, é casada, tem 3 filhos, estudou teologia numa universidade metodista e há um tempo ela decidiu se tornar católica e esse ano ela foi recebida na Santa Igreja e recebeu todos os sacramentos, está plenamente integrada à Santa Igreja Católica, e nessa noite ela vai nos contar como que foi a sua jornada de retorno à Santa Igreja. Mas antes, eu quero te convidar a deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar essa live para que mais pessoas sejam edificadas também. E de uma forma muito especial, quero te convidar a se inscrever no canal. Hoje, exatamente hoje, dia 4 de novembro de 2025, nós batemos 180 mil inscritos. 180 mil inscritos é um marco aqui para o canal, com grande alegria chegamos nessa marca. E se você ainda não é inscrito, está na hora de você participar também. Quero lembrar que aqueles que quiserem e puderem ajudar o canal podem fazer isso pelo livepix.gg/catolicismo blindado ou também aqui pelas próprias ferramentas do canal do YouTube. E eu tenho dito que uma das melhores formas de vocês ajudarem o canal é se tornando membro. Por isso, eu quero dar as boas-vindas aqui a Elis Regina Vieira Amorim, que se tornou membro do canal. Seja muito bem-vinda, Elis Regina. Também quero dar as boas-vindas a Soares e Guerra, que se tornou membro do canal também. Tornar-se membro do canal, gente, é muito barato, é R$ 4,99, R$ 5 por mês. Você não vai nem sentir na fatura do cartão e ajuda demais o nosso canal. Quero também agradecer a Lúcia da Silva, que é membro do canal já e deixou uma contribuição dizendo: boa noite, gente, que alegria. Mais uma irmãzinha para a nossa Santa Igreja. Glória a Deus. Muito bem, Lúcia. Que alegria. Pessoal, eu tenho só um último aviso antes de iniciar a entrevista propriamente dita, que é o seguinte: quarta-feira que vem, dia 12 de novembro, eu vou fazer uma live aqui no canal, onde eu vou fazer o lançamento da maior promoção de Black Friday que eu já fiz. Você vai ter acesso a todos os meus cursos: Catolicismo Blindado, Panorama Bíblico, Como Preparar Mensagens Bíblicas, Natal em Meio ao Caos, Uma Só Carne e tantos outros. Eu não estou nem lembrando o nome aqui, mas você vai ter acesso a todos os meus cursos, acesso às aulas extras, acesso às aulas com os professores convidados, Scott Hahn, Dave Armstrong, John Bergsma, Ken Hensley. Você vai ter acesso a tudo isso com 90% de desconto. Quarta-feira que vem, dia 12, eu vou explicar todos os detalhes, vou explicar como você pode participar, mas para participar você precisa se inscrever e para isso basta você clicar no link aqui da descrição, tá joia? Clica no link aqui da descrição, é o primeiro link da descrição e faça a sua inscrição para essa live, que eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Atualmente são milhares de alunos, mais de 7 mil alunos, para ser preciso, que já fizeram meus cursos e muito satisfeitos, com relatos de transformação de vida de suas famílias, e eu quero que você também possa
ter essa experiência, essa transformação. Tá joia? Muito bem. Sem mais demora, eu quero dar as boas-vindas à entrevistada dessa noite, a Carla Monteiro. Boa noite, Carla. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Tudo jóia, querida. Graças a Deus. E você? Tudo bem. Melhor agora. Boa noite a todos que nos assistem. Tudo bem. Obrigado por topar participar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Glorifico a Deus por isso. Amém. Conta um pouquinho para a gente, Carla, sobre a sua infância, adolescência. Você nasceu num lar protestante, nasceu num lar católico e se tornou protestante. Como que foi isso? Só para o pessoal se situar aqui na sua história. Tá bom. Eu nasci num lar metade kardecista e metade protestante. Minha mãe era kardecista e meu pai era protestante. Porém, meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano de idade apenas, e eu fui criada pela minha mãe, pelos meus avós, que eram kardecistas. Uhum. E você ficou lá até que idade? No kardecismo? Isso. Olha, Eduardo, é uma longa jornada. Foi mais ou menos o seguinte. Na época da faculdade, a gente lida com materialismo histórico, marxismo, aquela pressão das universidades federais, né? Sou formada na Universidade Federal do Espírito Santo, e eu acabei me afastando de Deus e até duvidando da existência de Deus, e deixei de ligar para Deus. Uhum. E chegou num momento em que eu já estava assim, indo para o paganismo, com medalhas hindus, eu fazia yoga, eu dormia ouvindo louvores aos deuses hindus, né, Ganesha, Krishna, li o Bhagavad Gita, estava tudo envolvido com esse monte de coisas, também ali depois. Então eu estava bem perdida, estava num momento assim muito difícil da minha vida, em termos de praticar pecados mortais, né, enfim. E aí a minha mãe teve câncer. Uhum. E, infelizmente, houve um distanciamento emocional e até físico meu com a minha família por parte de pai. Eles se mudaram. Eu morava em Vitória, né? Eu sou de Vitória, mudei para a Serra há pouco tempo. Mas ele se mudou para o interior, eu perdi muito do contato que a gente tinha. Eu gerei dentro do meu coração também uma revolta, uma desonra pai e mãe, que é um pecado mortal, uma desonra pai, no caso, né? Uhum. Mas a minha mãe teve câncer. E como eu não tinha Deus, ela era o meu porto seguro. Vamos dizer que eu a idolatrava. E Deus é tão bom e tão misericordioso, Eduardo, que nesse momento da minha vida, ao longo de 5 anos, eu tive 3 visões em sonho. Foram visões, 2 delas extracorpóreas. Você quer que eu narre? Por favor. Então tá. Na primeira delas, a minha avó estava dormindo no meu quarto, eu de fato eu estava na sala, e eu via o meu corpo dormindo na sala, os móveis da sala, a janela da sala, e do lado de fora da janela, porque Deus não invade, eu vi um emissário do Senhor, estendendo a mão para mim e dizendo, Carla, siga Jesus. E eu acordei sentindo uma paz, uma plenitude de paz imensa. E eu comecei a buscar Jesus onde eu conhecia. Eu voltei para o kardecismo e me dei conta de que não era lá. Cheguei a ir em algumas missas, mas não me firmei também, não entendia nada também. E algum tempo depois eu conheci um amigo evangélico no trabalho que começou a falar de Jesus para mim. Eu também, lendo um livro secular chamado A Viagem de Theo, descobri que Jesus morreu por mim, eu não sabia da cruz. O meu pai já estava há muitos anos também afastado da igreja, metodista, né? Depois ele voltou, mas ele estava afastado da igreja, então eu não Você nunca tinha ouvido falar que a morte de Cristo na cruz foi um sacrifício em nosso favor para nos salvar? Nunca, não. Eu achava que Jesus era um espírito evoluído. Né? Como, de fato, os kardecistas, muitos acreditam nisso. Uhum. E eu li aquilo e achei maravilhoso. E comecei a orar e tudo. E aí eu tive uma outra visão em sonho, que dizia que nessa visão eu estava no meu quarto, e aí eu via um anjo mau na cabeceira do meu quarto. Eu acordei me sentindo muito mal, passando mal mesmo. Eu acordei com a seguinte mensagem na minha mente: você está numa encruzilhada e você tem que decidir para qual lado você vai.
Passou-se mais algum tempo em terapia, né? Hoje eu sou estudante de psicologia. Psicologia me ajudou bastante. Eu decidi voltar à casa do meu pai, né? Eu não ia lá há muitos anos. E eu, na véspera de ir, eu morava em Vitória e trabalhava na Serra. No trajeto e de volta, são cidades vizinhas. Eu quase sofri 6 acidentes de carro. Assim, ciclista se jogando em cima do carro, pedestre, carro dando ré em cima do carro, uma coisa horrível. E eu era totalmente... Eu não pensava em Deus, eu não orava, eu só falei, nossa, que doideira, né? E fui dormir. E aí, quando dormi, eu tive mais uma visão em sonho, foi a última antes da minha conversão. E nesse eu não via a visão fora do corpo, como eu vi no meu quarto e na sala, eu apenas ouvi uma voz. Eu via, na verdade, uma imagem de um homem endemoniado, eu nem sabia o que era isso, perto de uma criança. E aí eu estava orando no sonho, pelo meu cachorro, olha que doideira, né? Eu não orava. E aí a voz falava o seguinte, olha, esse homem está endemoniado e isso era para você. E só não veio para você porque você está orando. Você não ora. Você precisa orar. Você acha que foi coincidência quase sofrer 6 acidentes de carro antes de tornar a casa do seu pai? Tem algo muito ruim que não quer que você vá lá. Quem não honra pai e mãe não verá o reino de Deus. E eu acordei. Isso em sonho. Do sonho. No dia seguinte, eu fui na casa do meu pai, no interior do estado, em Guaçuí. Eu não fiz força para perdoá-lo nem para pedir perdão, Eduardo. Automaticamente, eu senti por ele um sentimento que eu não me lembrava que eu sentia. Um sentimento de 6 anos de idade, que é quando ele se mudou para o interior. E ali, quando eu voltei para Vitória, quase sofri outro acidente de automóvel no caminho da estrada, tá? Quando eu voltei para Vitória, eu estava, na época, com o meu namorado, que hoje é meu marido, a gente namorava. Eu me ajoelhei no chão do meu quarto, sozinha, e falei uma coisa que muitos ateus falam para Deus, né? Deus, se o Senhor existe, fala comigo agora. E Deus falou. Naquela época, eu tive muita convicção, Eduardo, e até orei sobre isso quando eu me converti ao catolicismo, do porquê, de ir para a igreja metodista. E eu entendi por quê. Por que exatamente a metodista? Porque meu pai estava de mudança, meu pai tinha voltado a congregar, ele estava de mudança para Vitória, por conta de uma demanda da minha avó, que estava precisando de alguém para cuidar. E ele morava perto da igreja central e começaria, estava exatamente de mudança naquele momento, a frequentar a igreja metodista. Isso foi há quantos anos, mais ou menos, Carla? Eu estou com 45 anos, na época eu tinha 25 anos. E até os 25 anos você era espírita praticante ou cria nos postulados espíritas? Eu era uma espírita praticante como criança, mas a minha família ela não praticava mediunidade, não praticava das mesas brancas. Não, mas você ia em centro espírita, receber palestra, passe, essas coisas? Não só receber palestra, como meu avô era palestrante, desde criança eu abria o livro dos Espíritos e outros escritos, Evangelho, lia para que ele pregasse, vamos dizer assim, né? Então, era bastante praticante. Meu avô também era maçom, então tinha muito esse lado. E você chegou a ser batizada na Igreja Católica, na infância ou adolescência? Não, eu fui batizada quando bebê na Igreja Metodista. Nessa época, meu pai ainda frequentava a igreja. Aí ele ficou um tempo afastado, e exatamente pouco antes desse retorno dele para Vitória, né, um tempo antes, ele voltou a frequentar, mudou-se para Vitória e a gente ficou juntos. Né? Eu fiquei 18 anos na Igreja Metodista, né? Ele acabou que depois voltou para Guaçuí, parou de congregar novamente, mas fiquei por 18 anos lá. E depois eu fiz quando eu mudei para a Serra, que foi na época da pandemia, as igrejas metodistas do entorno não tinham crianças, quando abriu, né, para voltar a frequentar os cultos, e eu visitando uma igreja batista que tinha um ministério infantil muito bem estruturado, meus filhos gostaram e fiquei lá 2 anos. Mas era uma igreja tipo parede preta, luzes, câmera ação, luz de fumaça. Igreja Church, a famosa Church. Me ajudou a perceber também a dessacralização para que o protestantismo caminha a passos largos, cada vez mais. Isso me incomodou bastante. E dentro da Igreja Metodista, você ficou lá 18 anos, né? Isso, você se envolveu bastante na igreja em relação a ministérios. O que você se envolveu? Como que foi a sua vivência dentro do metodismo?
Meu envolvimento foi muito rápido. Com menos de 2 anos de conversa, né, de convertida, eu estava dando aula na escola dominical. Depois eu passei a ser líder de evangelismo. Uhum. Ajudava nos cultos de jovens. Comecei a pregar. Comecei a ser muito convidada para pregar em outras igrejas metodistas também. Basicamente, pregava muito nos cultos de quinta-feira, quase que uma coisa extremamente recorrente, era quase que um segundo emprego, né? Não remunerado, ajuda. E em outras igrejas, às vezes me chamavam até nos domingos e eu pregava. Era líder de célula também, que na igreja metodista se chama discipulado, né? Grupo de discipulado. E professor de escola dominical, já falei, né? Pois é, era isso, mais ou menos por aí. É bastante envolvida, né? Bastante. E a igreja metodista, ela foi fundada pelos irmãos Wesley, né? O John Wesley. Sim, na verdade, discípulos de John Wesley, né? John Wesley era um pastor anglicano, morreu naquela polêmica de não querer fundar uma igreja, mas constituiu pregadores missionários, né? Que pregavam do mundo. Ele foi afastado da igreja anglicana durante um tempo, ele falava que o mundo era a paróquia dele. Uhum. Enfim, John Wesley foi um grande homem, né? Apesar de não católico, eu já até te ouvi falando. Se ele fosse católico, ele teria sido canonizado. Já falei isso. Eu já ouvi. Quer dizer que você me acompanha, porque eu já falei isso tem um tempinho. De fato, eu já falei isso. De todos os líderes de movimentos protestantes, o John Wesley era um homem piedoso, um homem que amava o Senhor, um homem que buscava a santidade, buscava o amor ao próximo, consagrava suas dores a Deus, cria em santidade, ele cria no crescimento do cristão em santidade. Enfim, né, infelizmente não era católico, mas dentro da compreensão que ele tinha, ele estava bem próximo, né, bem próximo da verdade. Eu gosto muito dele. Fato, ele deixou um legado bonito, assim. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que, de fato, uma coisa, por exemplo, que me assustou quando eu fui para a Igreja Batista, é que a Igreja Metodista, por vir da Anglicana, ela é mais litúrgica. Uhum. Vamos dizer que ela, enfim, em termos de dogmas, em termos de sacramentos, não é próxima da Igreja Católica. Mas eu senti falta, e aí foi o que eu notei de importante nessa dessacralização, foi um despertar. Na Igreja Metodista eu tinha um crucifixo, era uma cruz vazia, mas eu me ajoelhava aos pés da cruz. Na Igreja Metodista eu tinha uma liturgia, eu tinha um momento em que eu chegava e pedia perdão pelos meus pecados e até me ajoelhava. E aí, quando eu fui para essa igreja, tipo, church, foi um choque muito grande, e aí eu falei, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Porque eu não posso chegar na presença de Deus e, ao invés de me humilhar, eu, pecadora, pedir perdão pelos meus pecados, ter aquele momento de concentração e tal, eu ouvi avisos. Estranho. Sim. Agora, a Igreja Metodista também ela é fragmentada, né? A gente tem a Metodista do Brasil, a Metodista Independente, a Metodista Wesleyana, né? Eu tenho um amigo querido que era pastor da Igreja Metodista do Brasil, e ele saiu e foi para a Igreja Metodista Independente, porque a Igreja Metodista do Brasil, segundo ele, tá? Segundo esse meu amigo, se pentecostalizou demais e começou a excluí-lo, a dizê-lo que ele não estava na visão, que ele estava impedindo o mover do Espírito Santo, aqueles jargões pentecostais que o pessoal conhece, né? A que você frequentava, ela era uma igreja mais centrada, mais equilibrada, ou também estava indo para uma linha de pentecostalização? Não, era mais centrada. Era a Igreja Metodista do Brasil e era mais centrada. Vamos dizer assim, como se chama no meio evangélico, né? Protestante, uma igreja mais tradicional. Entendi. Embora houvesse algumas congregações que fossem mais pentecostalizadas. Mas eu lidava bem com as duas vertentes. Assim, eu nunca tive essa coisa de querer ficar mudando de igreja o tempo inteiro. E acho interessante demais a unidade católica. E você chegou a fazer seminário, não sei seminário, mas faculdade de teologia, né? Sim, a igreja me enviou, me ajudou a pagar meus estudos. O que te moveu? Você fez aonde? Eu fiz na UMESP, Universidade Metodista de São Paulo.
A gente tinha, na época, um polo aqui no Espírito Santo, que era semipresencial, né? Que um EAD com algumas coisas presenciais, alguns eventos presenciais também, aulas semanais e tudo. E fiz curso de missões também da Igreja Metodista, né? Que fica... A Igreja Metodista tem pastora. Aliás, é uma das primeiras denominações a ter pastoras no mundo. Sim. Você chegou a considerar a possibilidade de ser pastora? Cheguei. Para eu ser pastora, eu seria melhor que eu tivesse feito o seminário em São Paulo, totalmente presencial e não esse semipresencial. Mas não era um impedimento também. Poderia ser conversado. Mas eu orei com meu marido, eu deveria ter feito também, se eu quisesse, para ser pastora, um outro curso mais curto de formação específica, assim, mais para um discernimento do chamado da pessoa, junto aos líderes. Mas eu orei na época e Deus falou para não fazer, meu marido me alertou. Depois de uns anos, eu cheguei a conversar com a liderança, apesar de eu ter feito curso aqui no Espírito Santo, se eu poderia me encaminhar para o Ministério Pastoral, havia uma vaga, poderia ser articulado isso, a gente estava conversando, mas meu marido orou de novo e falou, não faça isso. E aí, em submissão a ele, entendendo que ele ouve a Deus, né, eu obedeci. E falei, não, se você está dizendo que ouviu a Deus, Deus falou isso, eu não irei. E aí eu tinha sempre gostei muito de pregar, né, sempre fui muito convidada a pregar, gostava mais ainda de dar aula. Mas nunca fui remunerado por isso, e tá ótimo assim. Entendi que eu estava fazendo algo por Deus, e eu não preciso ser remunerado para isso, claro, nem ter um cargo, né? Você chegou a concluir a faculdade de teologia? Cheguei. E concluindo, você entendeu isso como um preparo teológico para o seu ministério como professora, pregadora na igreja. E você... O que você pensava da Igreja Católica nesse período da faculdade, período da metodista? O que você achava sobre a Igreja Católica? Que pergunta dura, Igreja apóstata. O Papa é o anticristo. Sei bem como é. Apóstata, idólatra, o Papa é o anticristo, e por aí vai. Não, mas desenvolva. Como assim? Então, a gente aprende, né? Cara, eu digo que eu tive bons líderes, sabe, Eduardo? Eu tive bons pastores. Eu nem creio que foi culpa, entre aspas, deles, a fake news. Mas essa fake news, ela passa de geração em geração há séculos, né? Sim. Então, eu realmente achava que alguns católicos poderiam até ir para o céu, por misericórdia de Deus, que Deus poderia ouvi-los em suas orações, por exemplo, a Virgem Maria, por misericórdia, que os milagres aconteciam, sim, mesmo que por pedido de intercessão a um santo, mas por graça de Deus, apesar apesar daquela pessoa, porque aquela pessoa ela sofre de uma ignorância. Entendi. Então, vamos dizer assim, que eu não era aquele tipo que ia jogar um católico na fogueira. Aliás, me assustou muito depois que eu me converti. Algumas reações, tanto de conhecidos quanto de desconhecidos na internet, haters. Eu fiquei muito chocada, eu não sabia que existia tanto ódio assim, porque realmente meu coração não sentia esse ódio. Eu tinha misericórdia, pena, né? Coitados, eles não sabem. Mas achava que a igreja estragou o cristianismo. A igreja estragou o cristianismo. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo na fé mesmo, não é na fé daquela igreja, entende? Na fé com Deus. E a gente vai vendo que isso é um pouco bobagem, né? A gente vai amolecendo e falando assim, puxa, quanta gente bem intencionada. Eu gostava muito do Bento, né? O João Paulo, nossa, que homem. Então, assim, o olhar dele sempre emitiu aquela simpatia de Cristo. A luz do Espírito Santo. E aí eu comecei a me lembrar disso, porque quando a gente era criança, a gente via João Paulo II, São João Paulo II. Depois o Bento, acompanhei, né, o pontificado dele, falei, bom, não é tão bem assim, né? Não é tão bem assim. Mas eu tive alguns conflitos por causa de debate de religião com alguns amigos queridos,
quando eles se tornaram católicos praticantes e quando eu me tornei protestante. E aí eu evitava católicos. Eu evitava ao máximo, assim, conversas com católicos. Já teve até católicos que foram desagradáveis comigo, tipo assim, eu estou na igreja de 2000 anos, a sua igrejinha, e eu calei a boca, não entrava em discussão, não. Nunca consegui, por exemplo, se um católico falasse alguma coisa da fé dele comigo, tentar converter esse católico. Parecia algo de Deus, até meu marido falou isso, que me puxava e falava assim, não, deixa ele falar da fé dele. Então, depois desse episódio, né, e ainda somos amigos, graças a Deus, depois de um tempo afastado, esse casal católico, meu coração, ele foi sendo transformado por Deus nesse sentido. Você mencionou que achava que a igreja era apóstata e idólatra, né? Apóstata quer dizer que ela se afastou mesmo do projeto original de Cristo. E idólatra, ela adorava outras coisas ou pessoas que não Deus. Muito embora você olhasse para os católicos com graça, com misericórdia, né? Eu consigo me identificar nessa posição, né? Eu também acreditava que a igreja era uma igreja apóstata. E você mencionou o Papa Bento XVI, e eu me lembro que no meu processo de conversão, um dos gatilhos que me pegou foi eu conversando com um pastor presbiteriano, amigo meu, que eu admirava muito. Admiro até hoje, né? Mas na época a gente era muito próximo. Hoje, naturalmente, a gente se afastou, mas na época a gente era muito próximo. E a gente estava conversando sobre cristologia, e ele falou: o maior teólogo na área de cristologia do século XX é o Joseph Ratzinger. E aquilo me deu um choque, Carla, mas me deu um choque, porque eu fiquei, não é possível, né? Mas como que um líder de uma igreja apóstata vai ser um bom teólogo de cristologia? E aí eu comecei a ler aquele texto, Jesus de Nazaré, do Ratzinger, né, do Bento XVI. Eu falava, não pode ser pagão isso daqui, não pode ser idólatra, não pode ser, não é, né? Ele é muito mais santo e inteligente do que a maior parte dos teólogos que eu já conheci. Então aquilo quebrou um pouco as barreiras no meu coração. Então vamos lá, vamos recapitular aqui para quem chegou depois. A Carla cresceu criada num lar espírita, foi espírita kardecista até os seus 25 anos, seu avô era palestrante do Centro Espírita, era maçom, ela cria em todos os postulados espíritas. Com 25 anos de idade, após uma reconciliação com seu pai, ela reza e passa a frequentar a igreja metodista, se envolve, se torna pregadora, professora de escola dominical, faz faculdade de jornalismo na UFES e faz teologia na UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. Depois, por questões de facilidade de frequentar, começa a frequentar a Igreja Batista, a Igreja Church. Aquilo ali já desagrada um pouco, dela ver um pouco da mercantilização da fé, porém, ainda assim, ela tinha uma visão da Igreja Católica, de que a Igreja Católica é apóstata e idólatra. Resumão aqui para quem chegou agora. Tá certo? No resumo? Ótimo resumo. Nossa, professor, demais. Qual foi o primeiro gatilho que chamou sua atenção para a fé católica? Vou ter que fazer propaganda do seu curso, hein? E do seu conteúdo. Opa! Bom, eu te falei que eu evitava muita conversa com católicos, mas aprove a Deus que eu conhecesse a mãe de um amigo dos meus filhos, de um amiguinho dos meus filhos, se chama Tatiana Duque Fontes Costa. E o seu marido, Davi Camuri, sua família, Regina, seu cunhado Vinícius, sua cunhada Renata, e essa família maravilhosa que eu fiquei encantada e fiz amizade. De repente eu descubro que eles eram católicos.
Na verdade, católicos muito praticantes. Você os conheceu, eles eram pais de amigos dos seus filhos? Pais de amiguinho dos meus filhos. Então, eu não sabia religião, nada. E aí, quando eu soube que ela é católica, eu falei, meu Deus. Eu me lembro de eu ajoelhada na minha cama, e não foi uma vez só, não. Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto muito de conversar com católicos. Eles são muito praticantes. Se eles puxarem papo de religião, eu não sei o que fazer. Senhor, tem certeza que é para eu ser amigo dessas pessoas? E Deus sempre falou muito comigo, sabe, Eduardo? Eu até falo que é por pura graça, né? Um carisma mesmo de graça, por sonhos ou por locuções interiores. Então, ou no abrir da Bíblia, e Deus falando assim, para você ser amiga dela. Uhum. E aquilo, e isso não tem nada a ver com santidade, tá? Só falando aí para quem está nos assistindo, é um carisma mesmo, é graça de Deus. Isso começou quando eu era muito ímpia, né? Estava cometendo pecados mortais por pura graça de Deus, que foi aqueles 3 sonhos que eu te contei antes da minha primeira conversão. E aí aquela amizade foi se aprofundando, e um belo dia ela fala o quê? Carla, queria tanto que você estivesse aqui comigo. Onde? Na missa, estava saindo da missa. Aí eu respondi, eu falei, olha... Aí eu falei, Senhor, amado, fala de religião com essa menina, fala, cara. Eu poderia ir com você na missa, mas tem muitas coisas que eu não poderia fazer. Eu já tinha ido na missa, como eu te falei, antes de ser protestante, mas foi pontual, assim, eu não lembro de nada, eu até comunguei. Nem sabia o que era aquilo, não sabia nem que não podia comungar, enfim. E tratei como se fosse nada o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por pura ignorância, quando fui à missa, como ímpia. E aí eu falei para ela, olha, não vou poder comungar. Eu ainda não acreditava que ali estava Jesus, mas eu já sabia que eu não poderia comungar na igreja católica. Ela, não poderia. Não vou poder me ajoelhar para as imagens, rezar para as imagens. Ela falou, não, mas a gente se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento. E aquele momento ali é o nosso momento de adoração. E aí, Eduardo, eu disparei, eu orando, Senhor, é para continuar conversando com essa menina? Cara. Disparei o meu arsenal de fake news do... Meu Deus, dá até vergonha. Constantino e Companhia Limitada. E por aí vai. Que a igreja... E aí fomos naquela conversa, e a igreja católica tirou os livros depois para se diferenciar da igreja evangélica. Eu acreditava nisso tudo. A igreja, né, lá no ano 300, ela apostatou da fé. E por aí vai. E aí ela me mandou um vídeo. Ela respondeu... Kit completo, né? Kit completo. A igreja apostatou com Constantino, acrescentou livro à Bíblia, inventou doutrina. O kit completo você disparou sobre ela. Disparei. E eu, como especialista em história, mas não nessa área, né? Fiz minha tese sobre história política. Não tinha nada a ver com isso, então eu achava que eu sabia história da igreja, né? Mas eu sabia o que me contaram. E aí ela só me respondeu com um vídeo. Era um vídeo seu. Ai. Pois é. Aí eu fui assistir o seu vídeo. Qual vídeo, você lembra? Eu não lembro do nome do vídeo, eu já busquei, mas eu te lembro o conteúdo. Eu lembro do conteúdo. Nesse vídeo você mostrava, você falava exatamente da questão de que Lutero tirou os livros da Bíblia. Você falava, inclusive, que é uma maldição do livro de Apocalipse para quem alterar os livros da Bíblia. Nossa, aquilo me feriu. Eu era teóloga e eu não sabia disso. Então, me feriu porque eu amava a Bíblia. Eu achava que eu já tinha lido a Bíblia inteira algumas vezes. Então, aquilo me feriu. E aí você falava que ele... E, claro, depois eu fui investigar e vi que era verdade. Até então eu estava assim, o que esse cara está falando, né? Que ele tentou tirar a carta de São Tiago, o livro do Apocalipse, por aí vai, né? Carta aos Hebreus também, enfim. Você citou Santo Inácio de Antioquia, salvo engano, você colocou na sua tela alguns trechos. E você falou no final uma coisa que me fez passar mal, físico. Eu realmente passei mal depois do seu vídeo. Você disse, mentiram para você. Lembra que você falava? Né? Mentiram para você. E, para mim, a verdade ela é um valor. Né? Quando a gente pode fazer uma escala aí de 10 valores, a honestidade e a verdade ela está muito no alto para mim. Eu sempre ensino aos meus filhos, olha, contem para mim. Porque se eu descobrir e for mentira, vai ser pior. E aí, quando você falou mentiram para você, eu faltei chorar. Eu acho que eu chorei. E eu falei... E aí, meus filhos iam com meu marido para o Kung Fu à noite. Meu marido é evangélico, praticante, protestante, né?
E eu não queria ouvir os seus vídeos perto da família, porque se você estivesse errado, eu iria mal influenciá-los. Então, não é nem que eu estivesse fazendo escondido. Quando eles saíam para o Kung Fu à noite, que é onde eu conheci Tatiana, né, um amiguinho fazia Kung Fu também, eu comecei a ouvir vários outros vídeos seus. E eu falei, eu vou investigar para ver se esse cabra está falando a verdade, né? Ou se é errada sou eu ou se é ele. Como eu tenho um apreço pela verdade, né? Assim, eu acho que uma jornalista, teóloga. Você sabe que a gente tem um perfil muito semelhante, né? Tem? Que bom, achei um elogio para mim. Você tem 45 anos, eu tenho 44. Isso. A gente é da mesma geração. Você é formado em jornalismo na UFES. Eu sou formado em jornalismo na UFJF. Sim. Você é formado em teologia pela UMESP. Eu sou formado em teologia pelo SPS. É bem Seminário Presbiteriano de Campinas, né? Seminário Presbiteriano do Sul. Então, a gente tem, assim, essa mesma veia investigativa. Deixa eu ir atrás, deixa eu ver o que esse cara tá falando, ver se é verdade, né? Não, e eu sou apaixonada por história, muito, né? Eu fiz minha especialização nessa área por isso, por prazer também, não é uma coisa que eu exerço profissionalmente, mas é minha paixão, assim, teologia e história. E aí eu falei, cara, ele está trazendo dados históricos. Você trazia dados históricos, você falava data, você falava o nome do concílio, você era muito preciso na informação histórica. Eu falei, não é possível. E aí eu fui buscar. Os primeiros livros que eu li eram protestantes. Tem um descendente de um senhor que deu um terreno para a primeira igreja Assembleia de Deus no Brasil. Salvo engano, ele é neto dele. Não me lembro. Ele estava no seminário teológico para ser pastor. Eu vi no Ânima Podcast. E ele leu esses mesmos livros. Eu só soube depois. E ele citou Justo Gonzalez. Você leu na faculdade? Pois é. Né? Clássico, Justo Gonzalez, História do Pensamento Cristão. No seminário presbiteriano, o manual de história da igreja que a gente estuda é o manual do Justo Gonzalez. Exato. Eu li igual a minha cara na faculdade, né? E eu, quando li sobre os discípulos de João e Pedro, a burra aqui não se tocou que eles eram discípulos de João e Pedro. Os primeiros cristãos, né? Não tinha ciência, bobinhos, eles acreditavam em transubstanciação, e passei batido. Só que eu falei, eu vou pegar livros protestantes, lógico, tá falando de patrística, né, dos primeiros cristãos, os mártires, vou ler Justo Gonzalez. E aí eu li a série, eu lia de madrugada. Eu acordava, ficava umas 2 horas por madrugada, às vezes acordada, assim, não todas as madrugadas, mas ficava. E eu lia Justo Gonzalez. Lia no meu tempo livre, eu estava lendo e lia a trilogia e pensei, como Justo Gonzalez permaneceu metodista, ele era metodista, né? Ele era metodista. Como que ele permaneceu protestante? Como que ele não se converteu ao catolicismo? É vivo, né? Como que ele não se converteu ao catolicismo? Aí aquilo já... Eu falei, cara, agora eu vou na fonte. Você falava de Santo Inácio, Santo Irineu de Lyon, e etc e tal... Papes. Aí eu falei, eu vou comprar da Paulus, né, aquela coleção verdinha de patrística, vou comprar pelo menos os primeiros ali. E fui comprando, fui lendo, e aí continuei te assistindo, e comecei a procurar padres. Também procurei um pastor também muito estudado, salvo engano, ele é doutor em teologia, ele sabe muito de patrística, não sei se... eu acho que a área dele até de especialização é essa área. E aí ele falou um monte de coisas, mas não me convenceu. Continuei também estudando o Novo Testamento, relendo, e relendo a partir da Bíblia interlinear grego-português. Falei, vou na mais fiel possível das traduções. E peguei também um excelente, né, considerado excelente, comentarista protestante, para ir olhando aqueles textos especialmente que mais levam para a doutrina católica, como Tu és Pedro, sobre essa pedra de cair na igreja, por aí vai, e outros. E fui olhando. Num dado momento, pensei em desistir. E o que aconteceu nesse processo, Eduardo? Essa conversa com Tatiana começou em início de dezembro. Eu estava apresentando muitas dores desde agosto, que foi quando eu a conheci, de 2022, desde agosto de 2022. E essa conversa,
Perdão, essa conversa foi em dezembro de 2023, por ali, eu acho, tá? No dia 6 de dezembro, salvo engano. E aí, no final de dezembro, eu esqueci de contar essa parte, eu tive um burnout, eu estava sentindo muitas dores, ninguém sabia o que era, eu comecei a tomar muita injeção de corticoide, engordar demais, muito anti-inflamatório, fiz muita fisioterapia, nada resolvia, e fui fazer alguns exames e descobri que eu estava com 3 problemas em cada mão, eu sou jornalista. Uhum. Eu voltei a sentir dores, inclusive, eu ainda sinto dores, né, do ombro até o punho ali, a mão. E aí, tive que fazer 2 cirurgias nas mãos, né? Uma cirurgia em cada mão. E eu não sabia que isso ia acontecer, mas eu tive que me afastar pelo INSS. Eu fiquei 8 meses afastada sem poder trabalhar fora. Eu não conseguia fazer as coisas em casa. E esse tempo eu dediquei a estudar. Eu, procurando os padres, eu te falei do pastor que eu procurei, né? Primeiro padre que eu falei, Padre Luiz, hoje é aniversário dele, Olha. São José de Anchieta, parabéns ao Padre Luiz. Parabéns, padre, sua bênção, querido. Sua bênção, padre. Hoje eu falei com ele. Pacientíssimo. Falou, olha, você vai procurar a paróquia mais próxima da sua casa, geográfica, mas pode vir aqui sempre que você quiser. Procurei uma paróquia aqui na Serra, Padre Pedro Henrique, maravilhoso, de Santuário de Fátima. Me apresentou uma mulher que se tornou minha amiga, Rita Rampinelli, que me deu um catecismo, uma Bíblia Ave Maria, uma Bíblia católica completa. Aí eu pude ler todos os livros da Bíblia, finalmente. E me deu os cursos do Padre Paulo Ricardo. E aí, além de tudo que eu já estava estudando, eu comecei a fazer os cursos. Comecei por que não sou protestante, os cursos do Padre Paulo Ricardo. E sempre acompanhando você pelo YouTube. Bom, eu fui estudando, aí fui parar no Padre Denilson, Padre Evandro. Padre Denilson, meu pároco. E no dia 6 de setembro eu entrei lá e eu assinei os seus cursos, depois que eu já tinha muita certeza de que eu queria ser católica, o catolicismo blindado, eu falei com a pessoa que me atendeu. Olha, eu aprendi tanto com ele no gratuito, eu quero assinar para honrá-lo. Uau, sabe? Obrigado. Você abençoou muito a minha vida. O seu conteúdo é maravilhoso, o gratuito é maravilhoso, o pago é ainda mais maravilhoso, é extraordinário. E aquilo foi fortalecendo ainda mais a minha certeza, junto com o Padre Paulo, de que eu queria ser católica, né? Não combinei nada com ela não, hein, gente? Não combinou, não. Não combinou. E eu entrei no dia 6 de setembro, diante do Padre Denilson, também por indicação de Tatiana, que me acompanhou esse tempo todo, e família. Falou, vai lá, Carla. Ela que, né? Marquinhos, meu amigo, também marcou com o Padre Luiz. Eu tive muito apoio, muito apoio. E aí o Padre Denilson eu levei para ele tudo que eu tinha estudado, os cursos que eu tinha feito, que eu estava ainda fazendo também. Uhum. Levei os livros que eu ainda tinha comprado para ler, li muitos sobre os santos também, não só sobre os santos, mas também escritos deixados por eles, né? Que a Rita me emprestou, ela tem muitos livros, a filha dela está estudando para ser freira no Instituto do Verbo Encarnado, então ela tem uma biblioteca maravilhosa que ela colocou à minha disposição. E o Padre Denilson começou a meio que me tomar nota, dentro do credo apostólico, das doutrinas de fé. E ele falou, olha, você está pronto, eu vou te ajudar. Nisso tudo também, Eduardo, teve muita oração e jejum. Eu falei com Deus que eu não ia tomar nenhuma atitude, porque para mim era muito drástico sair do protestantismo para o catolicismo, como protestante, sem que o Senhor me revelasse, sem que o Senhor falasse comigo. Então eu jejuei intensamente, como nunca na vida como protestante. Eu já tinha jejuado, mas não daquela forma, né? Jejuei, pratiquei abstinências alimentares e jejuns e orei como nunca na vida. Como nunca. Estudei como nunca na vida e orei como nunca antes também. E jejuei também. E Deus foi falando comigo. Deus falou comigo por meio de visões em sonho. Deus falou comigo ao abrir da Bíblia. Deus falou comigo por locuções interiores, acordar com um pensamento automático sobre dogmas. Então, quando eu cheguei no Padre Denilson, por exemplo, os dogmas marianos, para mim, Deus já tinha me falado em locuções interiores. Estava resolvido. E uma coisa que você já estava, que você fala muito no seu conteúdo também, que os dogmas marianos, eles são extremamente cristocêntricos, e são inclusive óbvios. São óbvios. Mas o ponto de virada que eu queria que Deus falasse foi a Eucaristia.
Eucaristia, ele falou. Antes de você falar da Eucaristia, sim, vamos recapitular aqui, porque eu estou achando fantástico. Graças a Deus. E me honra muito perceber que o que eu planejei para o meu conteúdo não voltou vazio. Não. Eu pus um vídeo no YouTube, esse vídeo ressoou no seu coração. Peraí, aqui tem datas, aqui ele sabe o que ele está falando. Se ele tiver errado, vai ser fácil identificar o erro dele, é só buscar as fontes. Aí uma pessoa que é teóloga e jornalista, como você, foi às fontes e leu a patrística, e falou, peraí, é isso mesmo, leu o Justo Gonzalez, que também Justo Gonzalez foi importante para mim, porque Justo Gonzalez, quando ele fala de Santo Ambrósio, Santo Atanásio, São Jerônimo e Santo Agostinho, ele mostra os grandes feitos desses homens. Ele mostra como esses homens foram heróis que moldaram o cristianismo que nós temos hoje. Só que ele não fala, e eu descobri depois, que esses homens eram plenamente devotos de Nossa Senhora, rezavam pelos mortos, eram devotos dos santos, criam na Eucaristia, criam na regeneração batismal, criam no primado de Roma, etc, etc, etc. Né? Então, aí isso fala com você e você continua investigando, e aí faz os meus cursos. Eu não poderia deixar de aproveitar, e aqui, gente, não é só uma questão de marketing. O marketing é importante, porque sem o marketing você não fica sabendo das coisas boas que eu tenho para oferecer. Então, o marketing é importante. Mas é a transformação que isso gera também. Olha, né, o testemunho aqui da Carla, e se você chegou agora, a Carla já testemunhou de como os meus cursos a ajudaram, e nós não combinamos absolutamente nada. Tá? Então, eu quero lembrar vocês que semana que vem, dia 12 de novembro, às 9 horas da noite, quarta-feira, 9 horas da noite, eu vou ter uma live aqui no canal, onde eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a nossa Black Friday. É a maior Black Friday que eu já fiz. Você já está vendo aí algumas informações na tela. Você vai ter acesso a todos os meus cursos. Aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo e se inscreve para participar desta Black Friday. Você que está assistindo pelo computador, você que está assistindo pela televisão, aponta a câmera do seu celular. Tá? Ah, professor, mas eu estou assistindo pelo celular. Pega o celular da esposa e aponta a câmera do celular da esposa para esse celular. Ah, mas eu só tenho um celular aqui em casa. O link está na descrição, tá joia? Mas é semana que vem, dia 12, quarta-feira, às 9 horas da noite, vai ser o lançamento da maior Black Friday que eu já fiz. E aproveitando também que eu fiz essa pausa aqui estratégica para falar dos cursos, eu quero agradecer algumas pessoas que estão aqui contribuindo. O Márcio Libório deixou uma contribuição em dólar. Olha como é que eu sou importante, Carla. Brincadeira. Professor, o senhor é um grande escolhido de Deus. Foi uma honra tê-lo em minha humilde casa para o lançamento do seu livro aqui nos Zeus. Ah, então é você, Márcio. Que nosso Senhor Jesus continue usando na conversão de tantas pessoas. Sim, meu querido. Estive na casa dele, fiquei hospedado na casa dele quando eu fui lançar o meu livro, lá na região de Boston. Obrigado, Márcio, pela contribuição e pela companhia aí. Ah, olha aí, ó, o livro Surpreendido pela Verdade. Muito bem. Aliás, quem quiser adquiri-lo é no site surpreendidopelaverdade.com.br. Pedro Santos é membro do canal, benfeitor do canal há anos, deixou uma contribuição. Obrigado, Pedro. Grayson Prado também é membro do canal, deixou uma contribuição em IN. Eu estou internacional demais. Obrigado, Grayson. E o Grayson tinha acabado de se tornar membro. Seja bem-vindo, Grayson. Deus te abençoe, meu irmão. Quem mais? Adriana Santos se tornou membro. Seja bem-vinda, Adriana. Luan Júnior Gonçalves. Boa noite, professor. Acompanhe suas lives toda quarta-feira.
acho que é terça, né? Toda terça-feira. Eu e minha esposa, que era protestante, hoje católica, família hoje toda católica, com catequese e todos os sacramentos. Salve Maria, Deus te abençoe. Salve Maria, Luan, que bênção, meu querido. Que notícia maravilhosa. Quero dar as boas-vindas à Vida Minha, 455, Simone Oliveira e Alice Oliveira, que se tornaram membros do canal. Gente, tornar-se membro do canal é a melhor forma de você nos ajudar. R$ 5,00 por mês, uma merreca. Você tem acesso a conteúdos exclusivos e você ajuda a gente, tá? Ajuda muito. Que mais temos aqui também no Live Pix? Uma contribuição do Robson Escardo Silveira, obrigado, Robson, e da Daniele Tavares. A Daniele disse: obrigada, professor, nunca vou cansar de te agradecer, pois foi o seu testemunho que me trouxe de volta à Santa Igreja, antes católica de BGE, com família protestante. Hoje aluna do Catolicismo Blindado, nunca desista. Obrigado, Daniele. Deus te abençoe, querida. Que bênção, que privilégio ouvir esses testemunhos, gente. Vocês não fazem ideia. Bom, vamos voltar aqui, então. Você já estava com alguma questão de dogmas resolvidas, mas tinha a questão da Eucaristia. Como que foi isso? Antes, posso só falar uma coisa que você falou do Por favor. livro? Editora Pátris, não é isso? É do Altamir Gomes, certo? Do Altamir, O Altamir Gomes, porque eu gosto sempre de agradecer as pessoas que me ajudaram. Padre Paulo, Eduardo Faria, eu já falei em outros testemunhos, até em podcast, eu sempre falo, Eduardo Faria não me conhece, eu não estou vendendo o curso dele, não ganho nada com isso, mas faço propaganda. O Padre Paulo também, e o Altamir me ajudou muito. O Altamir, nesse processo de transição, tá? Só fazendo os parênteses, que a gente tem algumas dificuldades, a gente perde alguns amigos, a gente vive um luto. E o Altamir, eu falando com ele pelo Instagram, me ajudou a ponto de depois ele me dar o telefone dele, da família, e a gente continuar pelo WhatsApp. É um sujeito maravilhoso, também ex-pastor, né, presbiteriano. Também, não, ele não é presbiteriano. Não, não é presbiteriano, não, desculpa. Ele era da, se eu não me engano, Aliança Cristã Missionária. Era uma igreja, mas foi pela patrística também, né, estudando a patrística. Também. E aí a editora dele, gente, maravilhosa. Só queria falar isso porque pessoas maravilhosas, elas precisam ser honradas, né? E lembradas. Sim. E o Altamir é um grande e querido amigo nessa jornada. Sim, com certeza. Ele e a esposa são maravilhosos. Assisti também testemunhos deles muito impactantes. Bom, Eduardo, sobre a Eucaristia, né? A virada de chave sempre é Jesus. Eu costumo dizer que o protestante ele é muito apaixonado por Jesus e ele não sonha, sequer sonha, que está sendo negado a ele o maior dom, a maior entrega, junto com a cruz do Calvário. E quando eu percebi que esses primeiros cristãos bobinhos, sem ciência, que eu julgava, vamos dizer assim também no jargão protestante, eram estudantes da escola dominical, de João, de Pedro, apóstolos, né? Por aí vai. Eu falei, cara, a bobinha sou eu. Peraí, a bobinha sou eu. Mas eu ficava assim, quando eu descobri a Eucaristia, eu vou ter que me tornar católica. Isso é muito importante. Então, eu orei primeiro por todos os outros dogmas, os dogmas marianos, e Deus ia falando. Purgatório, e Deus ia falando. Locuções interiores, sonhos, abrindo a Bíblia, e por aí vai. E aí eu falei, Deus, eu tô enrolando. Tatiana me deu mais uma apertada, falou, e aí, Carla, você não vai decidir? Você já estudou tanto, você já... E eu já estava, assim, frequentando o protestantismo e, assim, querendo... A nossa carne tende a muito, o nosso preconceito a querer fugir da Igreja Católica. É impensável. Eu já não estava satisfeita onde eu estava, já estava achando muito church para mim, mas eu não considerava a Igreja Católica, como quase nenhum protestante considera, né? Então, lógico, já estava... já tinha se passado um tempo, eu já tinha estudado muito, já tinha jejuado muito, Deus já tinha falado muito, mas eu estava ainda com medo, sabe? Era medo. E eu falei, Tatiana, mas é só uma mudança de religião. Ela falou, Carla, não é. Se você não se tornar católica, você vai abrir mão de Jesus sacramentado, da Eucaristia. Ela botou até umas exclamações, assim, na mensagem. Assim. Perfeito. Eu falei, ai, meu Deus, lá vem Tatiana. Ela tá ouvindo, com certeza. E aí falei, Tatiane, Deus, se manifeste aí, Tatiane. Tatiana, menina, então, Tatiana. Hoje é aniversário da Renata, cunhada da Tatiana, ela está lá.
sim. Meu marido, meus filhos, eles são padrinhos dos meus filhos, né? A Renata é madrinha, a Tatiana também, e os esposos. Que benção. Então, eles estão lá com um olho no peixe fritando e o outro no gato do lado. Porque, de repente, veio a live, aí eu não fui... Então, eles estão com um fone aqui e tentando participar das duas coisas ao mesmo tempo, mas depois ela vai reassistir. Com certeza. E aí a Tati falou, e eu falei, ela tem razão, deixa eu orar, e eu já estava jejuando há muito tempo de pão. Porque eu já estava falando com o Senhor, Deus, me fala se esse pão é Jesus. Se esse pão for Jesus, eu tenho que me tornar católica. Me fala, Senhor. Mas eu não pedi assim, me fala, vamos lá, agora é a hora da verdade. Eu ficava, não me fala, mas assim, eu já sabia o que eu ia fazer, mas eu não fazia. E aí eu tive coragem. Eu falei, eu peguei a Bíblia, minha Bíbliazinha, católica, protestante, seja qual for, peguei a Bíblia e falei, Senhor, só eu e Deus. Ninguém sabia dos meus convidados, nem a Tatiana, nem o Hudson. O diabo, ele não é onisciente, ele não lê a minha mente. Quem lê a minha mente é só Deus. Então, eu não revelei para mais ninguém o nosso combinado. Falei, Senhor, então assim, eu tô tantos... Eu acho que eram meses, já era muito tempo, era meses. Eu estou há tanto tempo jejuando de pão, se eu abrir na Bíblia e abrir em pão, eu vou entender que Jesus está nesse pão, e aí eu vou ter que me tornar católica. Eu abri em várias palavras com pão, assim, no Antigo Testamento, não só o pão da Eucaristia, né? Eu até cito, às vezes, no Sistema Boaz e Ruth comem pão, assim, coisas que não... Como a multiplicação dos pães, que já é um prenúncio ali de Jesus se fazendo pão pra gente, né? O pão da Eucaristia mesmo. E aí eu falei, pronto, tem que ser católico. Lendo João 6 não fica dúvida também, né? Sim. João 6 ele fala que verdadeiramente, e a verdade não pode mentir. Ele diz que ele é esse pão, ele é abandonado, ele não volta atrás do seu ensino, ele não diz que é uma parábola, chama os discípulos, fala, vem cá, vou te explicar em secreto. Pelo contrário, ele convida quem quiser se retirar a se retirar, né? E ele fala que nem todos ele creram, e quem que não cria? Aquele que haveria de traí-lo. E eu falei, eu não sou Judas. Eu não posso virar as costas para Jesus. Jamais. Perfeito. Então, um protestante, Eduardo, se Deus falar com a igreja, falar com ele, né? Se Deus se manifestar e falar assim, eu dou esse exemplo, estou no Japão. Qual protestante convicto, aquele protestante mesmo, sério, não iria? Eu daria, como protestante, um jeito de comprar uma passagem para o Japão, sem dinheiro. Eu daria, nem que fosse a pé, tinha muita gente que ia para o Japão, ia dar um jeito, nado, né, devendo para o banco. Aí eu falo, caramba, Deus me revela que Jesus está na paróquia da esquina, do lado da minha casa. Eu não podia virar as costas para Jesus. E foi assim que eu procurei a Igreja da Sagrada Família, onde eu estou até hoje, né? Já tinha conversado com alguns padres. Conversei com o padre Denilson, que é o pároco, temos também o padre Evandro, que é uma simpatia de pessoa, e fui muito bem recebida, muito bem acompanhada por meus irmãos católicos, inclusive o Altamir, que não me conhece, outras pessoas também, a Débora Rossoni já deu... Sim, a Débora é de Vila Velha. Pois é, conversamos também pela internet, trocamos uma ideia. A Thaís Venâncio, que me chamou no podcast dela, que é uma jornalista católica. Outros irmãos católicos, né, como a própria Rita, a filha dela. Hoje eu tenho o pessoal do Instituto do Verbo Encarnado, as freiras oram por mim. Eu tenho as freiras de Madre Teresa de Calcutá, que tem um ministério aqui, um projeto aqui em Vitória. Eu fiz tantos amigos, mas tantos amigos, que eu lembro de você falando quando você perdeu muito mais do que eu, muito mais. Você perdeu renda, você perdeu seu emprego, você perdeu amigos que viraram as costas para você, o seu casamento passou por problemas, não é? Você teve crises ali. Eu tive as minhas, são menores que suas, mas doeu. Claro. Teve gente que deixou de me seguir, teve gente que deixou de responder minhas mensagens pelo WhatsApp, teve gente que parou de me chamar para sair, teve gente que parou de falar comigo, teve gente que brigou comigo, teve gente que foi mal educado. Eu e meu marido passamos por algumas crises também. Eu ia te perguntar sobre isso. Como que foi a jornada do seu marido, ou está sendo? Meu marido, ele já tinha sido católico, e
Depois a família dele, assim, ele foi para o lado da Umbanda, a parte da família dele também passou a frequentar reuniões, enfim, né, que tinha essa coisa do Pai Santo ali falando, né, enfim, de uma entidade falando. Quando eu me tornei metodista, houve uma crise, a gente ainda era namorado, e mais um mês depois, Deus me usou de novo os carismas em profecia. Eu falei para ele de algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele, falei, isso é por causa do demônio, essas entidades que estão falando são demônios, Deus me falou isso, eu orei, eu não entendia nada ainda, eu tinha um mês de convertida. Não sabia nem o que eu estava falando. Eu falei, você vai chegar em casa, você vai ajoelhar, você vai repreender o inimigo em nome de Jesus, você vai pegar a Bíblia que você tem, ele tinha uma Bíblia dos Gideões só, Gideões Internacionais, Novo Testamento, né, que são distribuídas gratuitamente, você conhece? Sim. Você vai pegar essa Bíblia, você vai abrir em possessão demoníaca, e aí você vai entender que é Deus falando para você que são demônios, você vai largar disso, e isso que está acontecendo vai deixar de acontecer. E ele chegou em casa, pegou a Bíblia, falou com Deus, falou, eu vou esfregar na cara dela que ela está errada. Ele depois testemunhando, 3 meses depois, com um amigo, falei, danado, nunca me contou isso. E, de fato, ele abriu em possessão demoníaca e se tornou um protestante. Ele tinha feito catequese, tinha feito a primeira comunhão, não tinha feito crisma ainda, mas era um católico de IBGE. A família dele, boa parte, essa parte toda que estava nessa religião, voltou para a Igreja Católica, tá? Então, outros tinham permanecido ainda na Igreja Católica, outros nem chegaram a frequentar essa religião, né, da Umbanda, mas quem não era católico voltou a ser, e ele ainda era protestante. Então, o pai católico, enfim, a madrasta, várias pessoas da família. E aí, quando eu fui para o catolicismo, para ele foi um choque, porque ele era um protestante convicto, ele deixou de beber, bebia muito, né, assim, largou vícios, né, então ele foi uma restauração. E ele orava, não entendia de Deus que era para mudar, ele não conseguia, eu perguntava se está jejuando, ele não estou tendo tempo. Ele estava muito... Eu senti a aflição dele, a mesma quando eu me converti à igreja metodista, né? No cristianismo, dentro do protestantismo. Eu imagino ele assim, de novo, cara. Onde essa mulher vai, eu vou atrás, tudo bem. E aí eu fiquei com medo, sabe? E aí, lembrando até de você, assim, das coisas que você perdeu. Claro que eu tive medo pelo meu casamento. Mas Deus, as coisas importantes, ele restaura. O Espírito Santo, ele vem e renova a face da terra. Não é a nossa oração? Renova a face da nossa terra também. Do nosso convívio pessoal. Aqueles amigos, será que eram amigos? Você larga um amigo porque ele trocou de religião, porque ele não vai mais à sua igreja? Para mim, isso se chama farisaísmo, Eduardo. Isso se chama amizade, não se chama nem uma religiosidade sadia. Não é. Então, eu passei por esse luto, mas passou, eu fiz amigos melhores. E Deus restaurou a paz no meu lar. Porque o meu marido, num determinado momento, ele orou, jejuou, fez aquela prova com Deus, né, firme, e ele virou para mim e falou, vamos todos para a Igreja Católica. Sim, eu não te falei, mas num dado momento, eu cumpri o preceito dominical no sábado à noite, e ia na escola dominical com eles de manhã na Igreja Batista. Enquanto eu estudava, eu estava ainda frequentando a Igreja Batista. Às vezes ia na missa como visitante, mas num dado momento eu comecei a frequentar a missa. Para não abandonar a minha família, entre aspas, eles se sentirem rejeitados, tipo assim, agora que é católica, a gente não, né, não acompanha mais, não me acompanha mais. Para o meu marido não ter essa sensação, eu falei, olha, eu vou na Igreja Católica à noite, você não precisa ir comigo, nem as crianças, e eu vou no domingo de manhã com vocês. E fiz. Pouco tempo depois, ele virou para mim e falou assim, antes ainda dessa oração, que ele voltou para a Igreja Católica, olha, eu vou te liberar desse compromisso. Você pode ir só na Igreja Católica, eu vou na escola dominical com as crianças sozinho, vou na Igreja Protestante com as crianças sozinho, e ele ia, de fato, às vezes à noite, às vezes de manhã, às vezes os 2 horários. Mas ele orando e jejuando, num dado momento, para minha alegria e surpresa, e a surpresa do padre Adenilson, que a primeira vez que ele foi lá confessar, o padre ficou vermelho. Ele, Carla, eu não acredito. Eu entrei primeiro, né, na sala de confissão, falei, padre,
Adivinha quem veio confessar? Eu não sei. Padre, pensa aí, não sei. E ele é super tímido, assim, então ele fica vermelho fácil. Aí eu falei, padre, meu marido. Ele, o quê? Eu não acredito. Aí ele ficava vermelho e falou, não tô acreditando. O que você fez? Eu falei, eu não fiz nada. Nada, quem fez foi o Espírito Santo, porque eu vi que a gente estava tendo muitas discussões, o próprio padre me orientou a baixar a bola, falou assim, minha filha, deixa ele fazer o que ele quiser, fique em paz, e só ora. Seguindo o conselho do padre, deu tudo certo. E ele voltou para a fé católica com os meus filhos, deixou os filhos fazerem catequese, que até então ele não tinha deixado, né? Mas ele é tão bom marido, que mesmo ainda não sendo católico, ele se casou comigo de novo para sacramentalizar o casamento. Que maravilha. Ele disse sim para mim mesmo, e eu, assim, sou grata, isso me emociona, porque a gente vê que isso é amor, né? Sem dúvida. De uma placa. Sem dúvida, e a gente tem um monte de gente nos assistindo aqui que quer ter essa bênção, né? Vamos rezar por essas pessoas. Quantas e quantas pessoas me mandam mensagem no privado, professor, meu marido, ou se for um homem, minha esposa não aceita nem se casar comigo na igreja católica, o que eu faço? Muitos casais numa situação como a sua, que eram protestantes e um se converte. Isso é bênção de Deus mesmo, né? E também o amor do seu esposo. Sim, os seus filhos têm quantos anos? A Esther faz 6 amanhã. Opa! O Davi... Parabéns. Amém, obrigada. O Davi fez 9 anos em setembro e o Matheus vai fazer 11 também agora em novembro. Que coisa boa. Todos escadinha segundo semestre aí. Isso, e os 2 mais velhos estão fazendo a catequese. A Esther não, por causa da idade, né? Mas frequentam a missa, gostam de ir à igreja. No começo, é claro que ele sentiu, principalmente o do meio, sentiu. A Esther logo foi batizada na igreja católica. O Matheus já era batizado na igreja batista, mas era um batismo válido. E aí ele ficou chateado. Poxa, eu sou do meio. O padre conversou com o arcebispo para que ele se batizasse antes da catequese, mesmo já tendo 8 anos completos. Então, assim, tive muita misericórdia de Deus e Deus usando esses padres. Né? Esse padre, eu fui lá em setembro, Eduardo, falar com ele, ele fez aquela sabatina do bem, né? E falou, não, você está pronto, eu vou te ajudar para que isso tudo seja o mais rápido possível. Ele me arrumou catequista particular com a Ana Luísa Meyer, que me presenteou com o seu livro, Te Conheceu na Expo Católica. Então, excelente catequista. A gente fazia aula, um intensivão, né, com algumas coisas dos sacramentos, as coisas mais relevantes ali. Então, foi um incentivo mesmo, um intensivo mesmo. Em setembro, eu fui lá, no dia 19 de outubro, eu estava me casando, sacramentalizando meu casamento, né? Na Páscoa, eu fiz a minha primeira comunhão e fiz a minha crisma em Pentecostes. E em junho, me consagrei ao Sagrado Coração de Jesus. Uau! Lado de oração. Que maravilha. Então, você já recebeu todos os sacramentos, está plenamente inserida. Graças a Deus. E com o seu histórico, gente, está aparecendo um QR Code aí na tela, é para quem quiser participar da live que eu vou fazer quarta-feira que vem, dia 12, onde eu vou apresentar a minha Black Friday, tá? Então, você fez todos os sacramentos e com o seu histórico de ter estudado teologia, e uma segunda teologia para se tornar católica, né? Você já está servindo na igreja ou pretende servir? Pretendo servir. Eu estou fazendo faculdade à noite, então de manhã eu tenho esse horário com os meus filhos, à tarde eu vou para o trabalho e à noite eu estou fazendo psicologia. Então, até me coloquei à disposição das catequistas, né? Mas, por conta dos horários de aula, hoje, inclusive, estou matando aula. Obrigado. Então, assim, no momento, estou sendo muito chamada para testemunhar em comunidade católica, na paróquia, nas mídias sociais também, às vezes, coloco alguma coisa, não muito, mas coloco. Mas estou, assim, no eis-me aqui, sabe? Porque, por exemplo, quando eu me formar em psicologia, pretendo ajudar na pastoral, né? Gosto muito dessa parte social também, né? Além do ensino, né? Então, é isso. Mas...
Pode falar. Pode falar, perdão. Não, eu ia falar que, de fato, assim, eu acredito que eu seja muito bem inserida pela graça de Deus e pelo amor dos meus irmãos católicos, porque diferente do protestante, e isso para mim foi uma imensa surpresa e alegria, que tem um ranço extremo com o católico ele ama o protestante. Sim. O apostolado de oração se ora por aqueles que não creem na Eucaristia, não esperam e não adoram. Sim. Cara, isso é muito bonito. Então, assim, são chamados de irmãos separados. Isso é um termo muito misericordioso. Sim. Pensa bem, né? Um casal, se você divorcia da sua esposa, Deus te livre e guarde, só um exemplo, né? E ela te chama com esse amor, ao invés de te xingar. Porque, assim, a gente sabe, você fala muito isso no seu conteúdo, reformar é diferente de fazer um novo, né? Reformar uma casa é diferente de construir uma casa nova. Você já deu esse exemplo. E, de fato, houve um cisma. E aí eu chamo esses cismáticos que se separaram de meus irmãos separados. Olha, eles foram separados, mas eles também são salvos por Cristo e pelo ministério da igreja, ainda que não saibam disso. É muito bonito. Sim. Eu lembro de você falando do catecismo também, né? O Padre Paulo também incentiva muito a leitura. Quando eu li o catecismo, Eduardo, eu achava no meu coração, aquele amarelinho grande, né, enorme, de 700 e poucas páginas, que eu ia descobrir uma heresia ali tremenda e eu ia desistir. A minha esperança foi o que eu deixei para o final. Eu já tinha lido sobre os santos, a gente tinha falado igual. Como você mesmo disse, não é possível que Santo Atanásio, Santo Irineu, Santo Inácio de Antioquia, Santo Agostinho, plenamente católicos, que a gente vê isso no escrito deles, desses mártires, desses homens de Deus, desses doutores da igreja, não é possível que eu seja melhor do que eles. E aí você se aprofunda um pouco mais na vida dos cismáticos também, você vê que, né, pelos frutos os conhecereis. Então eu já tinha lido a vida dos santos, eu já estava assim, gente, essa é a igreja. Mas aí eu falei, tinha a questão da Eucaristia e tinha a questão do catecismo. Eu falei, eu vou achar uma heresia ali tremenda e eu vou voltar atrás. Meu irmão Eduardo, que tesouro teológico, não é mesmo? Que demais. Tesouro! É lindo demais. É muito cristocêntrico. É lindo. Eu vi uma palestra de um pastor presbiteriano onde ele fala de, se eu não me engano, é de São Cirilo de Jerusalém, porque o São Cirilo de Jerusalém defende muito a primazia das escrituras, né? O que é plenamente católico, né? Muitos protestantes veem um padre da igreja defendendo as escrituras e acham lá, só a escritura. Não, não é só a escritura, mas sim a primazia das escrituras. Só que São Cirilo de Jerusalém defendia a primazia das escrituras e também defendia o sacrifício da missa, a presença real de Cristo na Eucaristia, a oração pelos mortos, a intercessão dos santos, a devoção a Maria. E esse pastor, na sua palestra, ele teve a coragem, né, de dizer, e eu não acho nem que é por maldade, eu acho que é por cegueira mesmo, de dizer o seguinte: São Cirilo de Jerusalém acertou aqui quando ele defendeu o sola escritura e errou aqui em todos esses pontos. Né? Sacrifício da missa, devoção a Maria, devoção aos santos, oração pelos mortos. Só que a questão que eu não sei se ele não enxerga ou não quis enxergar é que não é o São Cirilo de Jerusalém que acreditava nisso. Eram todos. Todos os padres da igreja acreditavam nisso. Ontem, antes de ontem, alguma pessoa falou assim para mim: Eduardo, uma amiga me disse que o seu argumento da patrística está errado porque os padres da patrística não concordavam em tudo. Eu sei que eles não concordavam em tudo, mas existe um núcleo duro de crenças que era consenso. A devoção a Maria, a virgindade perpétua de Maria, a maternidade divina de Maria, a Eucaristia, a regeneração batismal, oração pelos mortos, devoção aos santos, enfim, esse núcleo duro da fé, o primado de Roma, essas questões era consenso. Tinha uma coisa ou outra aqui ali que não era consenso, né? Então, de fato, é
é como voltar para casa. E eu vejo você falando, eu vejo você com essa alegria de quem encontrou aquilo que estava sempre buscando, né? Você disse aí mais cedo, como protestante, a gente busca Jesus. E a gente fica sabendo que ele está ali na paróquia da esquina, né? Sim. Na Eucaristia, Eduardo, nos aguardando. eu tinha muitas... Sempre me incomodou um pouco a falta de unidade e essa discrepância. E aí eu ficava pensando, mas qual está certa? É a adventista, a batista, a presbiteriana, a metodista? Qual está certa nesse aspecto? E nesse? E aí fala-se no meio protestante que na diversidade unidade. Não tem unidade. Zero. Não tem. E aí, uma coisa muito importante, Jesus ele nos deixa esse pedido de unidade e a gente entende, amadurecendo na fé, olhando para Cristo, olhando para os santos, olhando para a Virgem Maria, olhando para os apóstolos, olhando para os mártires, que todos eles eram humildes. Não existe humildade no divórcio, na separação, no cisma, na revolta. Isso é soberbo. Desculpa, mas é. Então, eles poderiam divergir entre si, como você citou, em pontos menores, de fato menores, não sobre o batismo, né, sobre a Eucaristia, que se diverte nas igrejas protestantes, mas eles eram submissos a uma igreja. Perfeito. Essa igreja de 2000 anos, que quando se faz uma linha do tempo, você vê lá Pedro, Clemente, Lino, você vê essa linha constante dos papas, sim, os concílios, os santos, os mártires, os primeiros discípulos. E o problema dessa coisa de estar na Bíblia, eu sempre falo isso, assim, o protestante ele acha que a Bíblia é um manual de cursinho. Tem que estar lá A mais B igual a C. Não é. Não é. E não existe livro que se interprete sozinho, né? Eu até te falei que minha especialização é em História e Literatura. Não existe um Shakespeare, não existe nada. Então, eu tive que escolher também qual interpretação da Bíblia eu ia ficar. Perfeito. Com a dos mártires, comidos pelos leões, discípulos de Pedro e João, ou com a de Lutero, Calvino e Zwinglio. Como eu sou da área de História, eu sei que, numa linha do tempo, a interpretação que está mais perto do fator histórico, que no caso é Cristo, ela está mais correta. Tem que estar. E é tão diferente do que os reformadores pregam, é tão herético você dizer que Jesus não está em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, é tão triste. É triste, porque está se negando às pessoas o dom de Deus. E como diz Santo Inácio, né, aqueles que recusam o dom de Deus, né, não participam da Eucaristia por duvidarem, e recusam o dom de Deus, eles morrem em suas disputas. Então, assim... Morrem protestando. Morrem protestando. É triste. Eu falei, eu não vou morrer protestando. E por isso que eu falei naquele primeiro vídeo que você assistiu lá atrás, que a sua amiga te enviou, que mentiram para você. Porque a narrativa protestante é de um retorno à fé dos primeiros. E isso é mentira. Não é um retorno à fé dos primeiros, coisa nenhuma. Isso foi a primeira ficha que caiu. Eu lembro uma vez que eu falei mentiram para você e um amigo meu, pastor, me mandou uma mensagem, pô, Edu, você está me chamando de mentiroso? Eu falei, não, eu estou falando que mentiram para você também. Você também é vítima. Você acredita e repassa isso sem saber. Né? Exatamente. Mas... Foi isso aí que, sabe, uma das primeiras coisas que me toquei, porque a gente, quando protestante, os protestantes têm um orgulho muito grande em dizer que eles são apostólicos, eles só não são romanos, né? Não tem? Que eles têm até grandes nomes, né? Que você conhece da igreja presbiteriana que pregam, né? Já pregaram assim, eu já vi, certo? Eu falava quando eu era pastor. A igreja presbiteriana é católica, apostólica, só não é romana. Eu falava essa baboseira. São grandes teólogos. Só que quando você lê os primeiros cristãos, você fala, não só a gente não está retornando às origens do protestantismo, a gente está dessacralizando a fé, não só isso, como eles, além de apostólicos, não só não somos apostólicos, como eles eram romanos. Os primeiros cristãos eram romanos. Quando tinha uma divergência entre as igrejas, eles se submetiam ao bispo de Roma. Era o voto de Minerva. Perfeito. E isso é tão óbvio.
E aí, quando você lê Tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a sua igreja, e o malabarismo teológico, como você mesmo fala, que os pastores fazem para falar isso, que não é, que Jesus estava batendo no peito, que é pedregulho, que é por participação em Cristo. Lógico que é por participação em Cristo, gente. Lógico que é por participação em Cristo, né? Que ele é Cefas, diferente de Caifás, mesma raiz do nome. Caifás era uma pedra de tropeço, Cefas é a rocha da igreja. Por quê? Porque Jesus não é um anarquista, gente. Tudo tem que ter organização. Deus é organizado. Você olha o cosmos, a ordem dos planetas, a natureza, é tudo organizado. Por que Jesus ia deixar a igreja Deus dará? Desculpa a expressão Deus dará, você entendeu que claro. É popular, né? Ia deixar de qualquer jeito, né? Sem estabelecer ordem. Olha só, tem que ter, sim. Tem esse que vocês vão ouvir. Quando vocês divergirem entre si, tem esse que é o primeiro na lista dos apóstolos, que é o primeiro que fala em nome dos discípulos, que é o primeiro que responde em nome dos discípulos, e assim os seus sucessores, pelo mover do Espírito Santo. Então, assim, tem muita coerência na doutrina católica. Muita. Até para os que dizem que o católico adora Maria, né? E a gente entende da adoração, do sacrifício eucarístico, a atualização do sacrifício de Jesus na cruz, que é o mesmo de 2000 anos. Hoje, para mim, isso é tão pessoal. A gente vê hoje, teve até, né, um documento papal esclarecendo termos, e aí fica aquela bagunça na internet, protestantes, católicos, falando, gente, é o que sempre se acreditou, só está esclarecendo alguns termos para não haver confusão teológica. A igreja está sempre tentando amarrar bem os pontos para que haja unidade. E aí, quando você vê os dogmas marianos, você fala, onde está a adoração a Maria? E aí eu vou lembrar da esposa do Scott Hahn, da Kimberly, né? Salvo engano, é Kimberly. Kimberly. Ela fala, todos os caminhos levam a Roma, vi também o Banquete do Cordeiro, maravilhoso, aconselho se tiver algum protestante assistindo. Ela fala, olha, eu entendi que se tem algum católico adorando a Maria, cometendo esse erro, ela é a primeira a não gostar. Ela é a primeira que está insatisfeita, porque ela quer nos levar a Cristo. Então, assim... Deixa eu só falar uma coisa. Pode, claro. É porque a gente está com quase 2.000 pessoas nos assistindo em todas as plataformas. A gente está com 1.950 pessoas. Acho que dá para bater 2.000, hein, gente? Compartilhe esse vídeo aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E hoje, dia 4 de novembro, nós batemos 180 mil inscritos. Número redondo sempre dá uma alegria a mais, né? 180 mil inscritos hoje. Então, se inscreva, compartilha. Mas por que eu interrompi? Com 1.950 pessoas nos assistindo ao vivo. Porque você mencionou a Kimberly Hahn. E a Kimberly Hahn estará aqui nesse quadro ainda esse ano. Ah, não acredito. Glória a Deus. Já estou em conversas com ela. O Scott Hahn já esteve aqui no canal. E a Kimberly Hahn será entrevistada aqui em alguma terça-feira. Eu estou ajustando a data com ela, mas ainda este ano teremos a Kimberly Hahn aqui no A Bíblia Me Tornou Católica. É por isso que eu te interrompi, só porque você a mencionou. Não, imagina. Não podemos perder. E assim, além do seu conteúdo gratuito, né, que você trouxe, Scott Hahn, também no curso Catolicismo Blindado, né, que você traz outros ex-pastores também, teólogos renomados. A sua apostila é um deleite. Eu imprimi, maravilhosa. Que legal. Imprimi para ler grifando, sabe? Então, assim, tem uma aula de um teólogo no curso Catolicismo Blindado que é com o Ken Hensley. E o Ken Hensley é um ex-pastor batista, ele fala sobre o Sola Escritura. E ele divide a aula dele em 4 tópicos. Ele diz que o Sola Escritura não é bíblico, não é histórico, não funciona, não é bíblico, não é histórico, não funciona e não é lógico. E ontem eu vi um aluno meu fazendo um post sobre o Sola Escritura e ele falou isso. Não é bíblico, não funciona, não é histórico e não é lógico. Eu fiquei tão orgulhoso, né, ver ele. E aprendeu com o Ken Hensley, que é um professor convidado, né? Sim, no curso Catolicismo Blindado, a gente tem o Ken Hensley, o John Bergsma, deixa eu ver. O John Bergsma é autor desse livro aqui, A Bíblia Explicada, da editora Quadrante. Ele é um dos professores do Catolicismo Blindado, um dos professores convidados. O Dave Armstrong, que é um dos maiores apologetas católicos do mundo, assim, em quantidade de material produzido.
Ele já escreveu milhares e milhares de artigos, e o próprio Scott Hahn, né? E agora... O Eduardo Faria. E o Eduardo Faria, claro. Que é eu já falei, é o Scott Hahn brasileiro, gente. Eu acho. Scott Hahn, Tupiniquim. É o nosso Scott Hahn. É o nosso Scott Hahn. Eu queria ter, ter a produção teológica dele. Mas você está indo muito bem, você é maravilhoso, traz Obrigado, muito ensinamento para a gente, Eduardo. Muito Amém. ensinamento mesmo. Chegou aqui uma mensagem... As pessoas estão se convertendo, né? Meu marido! Casados para sempre, S2. Muito bem. Fizemos um encontro de casais também, recentemente, da igreja. Maravilha. Participando. Obrigado, querido. Eu tenho uma última pergunta para te fazer. Quero te agradecer imensamente pela sua presença, por essa... Assim, a sua fala traz bastante substância teológica, sabe? Eu percebo que você sabe do que você está falando, você estudou para falar, tem lógica, tem uma cronologia das coisas. Eu adoro isso. Eu gosto muito desse tipo de testemunho que passa pelo estudo teológico, e saber que, de alguma forma, eu pude participar, isso me honra, de verdade, tá? De coração. Eu quero agradecer ao Andrei Kersh, que se tornou membro do canal. Gente, a melhor forma de você ajudar o canal é se tornando membro. R$5 por mês. Você não vai nem sentir isso. E vai ajudar demais o canal. Eduardo, por que é a melhor forma? Porque eu tenho uma previsibilidade. Você vai pagar todo mês, eu tenho um número de membros, e aí eu tenho uma noção para saber, eu posso comprar equipamento novo, eu posso continuar contratando o Matheus para traduzir para os nossos irmãos surdos, eu tenho essa previsibilidade, então ajuda demais. Aliás, aproveitando aqui, agradecer o Matheus, que ajuda os nossos irmãos surdos a terem acesso a esse testemunho tão bonito. Então, obrigado, Andrei, seja bem-vindo. Rosemary de Souza, seja bem-vinda. Fernando César, seja bem-vindo. Doutora Alessandra Gabriel, seja bem-vinda. Se tornaram membros. Aqui o Vitor Hugo se tornou membro por 8 meses. As aulas do Catolicismo Blindado me fortalecem a fé. Que bom, Vitor. Deus te abençoe, querido. Obrigado. O Eugênio Cafone se tornou membro. Seja bem-vindo. Lucas Ferreira também se tornou membro. Carlos Augusto se tornou membro. Sejam todos bem-vindos. Agora, contribuições. Bento Simões, que nosso Deus continue lhe abençoando com tantos testemunhos edificantes como esse. Amém. Louvado seja Deus, Bento. Glória a Deus. Luciano Bernabé. Ela deve ser minha vizinha aqui em Jardim Camboriú, Vitória. Parabéns pela atitude. Seja bem-vinda. Abração, professor. Sou aluno do Catolicismo Blindado também. Opa, muitos alunos aí. Maravilha, Luciano. Quem mais? Gabriel Melo. Você acredita em desenvolvimento da doutrina? Porque a academia católica, inclusive, é unânime em entender que não havia papado nos primeiros séculos da igreja. Não, sua informação não está correta, não. E havia papado nos primeiros séculos da igreja, sim. Tá? Sim, eu acredito em desenvolvimento. Não é o desenvolvimento da doutrina, Gabriel, é o desenvolvimento da compreensão da doutrina. Tá? O dogma não muda. Deixa eu dar um exemplo, talvez mais óbvio aqui, para deixar isso claro, Gabriel. O dogma não muda, ou seja, a matéria do dogma não muda. Vamos pegar o dogma da Trindade. Deus sempre foi, desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não se tornou Trindade num dado momento na história. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o dogma da Trindade foi proclamado de maneira mais clara e inequívoca nos concílios do século IV, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, e ao longo da história da igreja, os teólogos vão se debruçando sobre o dogma e a compreensão do dogma vai se desenvolvendo, vai aumentando. Então o dogma não muda, o que muda é a compreensão do dogma. Tá? É isso que é o desenvolvimento da doutrina, não é o desenvolvimento da
da matéria, da substância do dogma, é o desenvolvimento da compreensão do dogma. Então, não é verdade que a academia católica é unânime em entender que não havia papado nos primeiros séculos da igreja, muito pelo contrário. Tá? Qualquer manual de teologia dogmática vai mostrar que existia, sim, o papado lá, e a compreensão desse dogma se desenvolve ao longo dos séculos. Clotilde Pires é membro do canal, deixou uma contribuição e disse: Eduardo, você é realmente um grande pastor. Obrigado. Pois você tem reconduzido as ovelhas ao verdadeiro redil. Essa moça é maravilhosa, parabéns para você e para ela. Glória a Deus por isso, obrigada. Obrigado, Clotilde. Meu irmão Eduardo, sou catequista há tempos, mas de 2 anos para cá, seu apostolado tem enriquecido muito meu ministério. Sou membro do canal e contribuo com amor, porque você também me ajuda muito. Essa mensagem é do Vilmar Mazinho, que é membro do canal e deixou uma contribuição. Obrigado, Vilmar. Deus te abençoe, querido. Vilmar Mazinho. Vamos lá. Agora eu não lembro. Não, tem mais 3 novos membros aqui para eu agradecer. Alan Paiva. Desculpa tomar seu tempo, Carla, mas eu tenho que agradecer a turma aqui. Não, que isso. Não, Alan Paiva, seja bem-vindo. A M Júnior 84, seja bem-vindo. Regina Esk 2010, seja bem-vinda. Muito bem. Também quero agradecer o José Carlos Martins e o João Batista Zisco pelas contribuições. Muito bem, gente, que live edificante. Eu estou encerrando essa live com o coração cheio de alegria e com a alma leve, com aquela sensação assim, de missão cumprida, sabe? Eu gravo um vídeo, eu não sei onde ele pode chegar, e ele chegou até a vida da irmã, que hoje você tá transmitindo uma alegria de ser católica, sabe? Aquela coisa assim, eu queria tanto Jesus e eu o encontrei na Sagrada Eucaristia. E a minha última pergunta para você é a seguinte: por que alguém deve se tornar católico? Primeiro, porque a nossa missão de vida é nos unirmos a Cristo. Ele está espiritualmente entre nós. É claro que um protestante ou num culto protestante, de pessoas com fé, espiritualmente, sim, ele está ali, sabe, Eduardo? Eu creio, sim. Sim. Porém, ele se dá em algo a mais. Ele se dá também em matéria. E se a gente ama Jesus, a gente não deve desprezar o dom de Deus. Esse é o principal motivo que a gente deve se tornar católico. Para a gente comungar e cumprir com o nosso chamado, que é nos unirmos plenamente a Jesus. Essa união, por graça, nos santifica. Quando eu me uno visceralmente a Jesus, quando eu vejo ali, no sacrifício da missa, aquele sacrifício de 2000 anos, eu entro num túnel do tempo, porque Deus não está sujeito ao tempo. E ele diz para mim, Carla, não foi só pela humanidade inteira, não foi só há 2000 anos, foi hoje por você. Entra em sacrifício comigo. Sacrifica Amém. O seu pecado, sacrifica a sua carne e deixa eu te santificar. Que cristão em sã consciência pode abrir mão de um dom sagrado desse? Nenhum. Então, por que tornar católico? Para nos unirmos plenamente a Cristo. Amém. Em espírito, em corpo, alma, sangue e divindade. E assim experimentarmos o caminho trilhado pelos santos, o caminho da santidade, porque todos nós somos chamados a ser santos como Deus é santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Gente, depois dessa resposta, não tenho mais muita coisa para dizer, a não ser convidar você a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. Se alguém quiser fazer perguntas para você, Carla, alguém que está na mesma jornada que você estava e sabe que você é jornalista, é teóloga, é historiadora, pode ajudar, como que a pessoa te contacta? Qual que é o seu Instagram? @a Carla Monteiro, Carla com K, tá? Carla com K. Então, @a Carla Monteiro, pode me mandar direct. Isso aí, Eduardo. Eu tenho o maior prazer, eu gosto de ensinar, eu já fui professora também. Então. Então, assim,
Ah, com prazer, meu irmão, minha irmã, se você tem dúvidas, estarei de braços abertos, assim como o Altamiro, o Eduardo esteve por mim, os padres, tantas pessoas, né, a família da Tatiana, catequista, apostolado de oração, Instituto Verbo Encarnação, é tanta gente, eu sou mais uma nesse corpo para te receber, se você assim desejar. Então tá aí, gente, convido vocês a seguirem a Carla Monteiro no Instagram. Lembrando que quinta-feira temos live aqui, teológica. Terça-feira que vem, mais uma entrevista de pessoas que se tornaram católicas. E na quarta-feira temos o lançamento da minha Black Friday, a maior Black Friday que eu já fiz. Você vai ter acesso não só ao meu curso Catolicismo Blindado, mas Catolicismo Blindado, Panorama Bíblico, Uma Só Carne, Como Preparar Mensagens Bíblicas, Como Ler a Bíblia segundo a Fé Católica e outros cursos. Vai ter acesso com 90% de desconto, mas eu vou explicar direitinho, quarta-feira, dia 12, às 21 horas aqui no canal, o link está aqui na descrição. Quero agradecer também a Fabiana, que se tornou membro do canal, Fabiana Carvalho Almeida de Medeiros, seja bem-vinda, Fabiana, muito obrigado, querida, e também ao Mr. Espera aí que está difícil ler isso aqui. Mr. Dexter Point. Mr. Dexter Point se tornou membro do canal. Obrigado, Mr. Dexter Point, que Deus te abençoe. E Deus te abençoe também, Carla, um abraço para você, para o seu esposo, para os seus filhos, para o seu pároco, para sua amiga que mandou... Qual que é o nome? Tatiana, né? Tatiana Duque Fontes Costa. Tatiana Duque Fontes Costa, um grande abraço. Continue evangelizando e enviando meus vídeos, Tatiana. Deus te abençoe, querida. Amém. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau, Matheus. Deus abençoe. Tchau, Matheus. Obrigado por nos ajudar, querido, a levar essa mensagem para mais pessoas.